Pessoal, então vamos dar início aqui à nossa conversa. Hoje a gente se reuniu aí com essas pessoas ilustres só para discutir alguns temas, né, de trabalho no exterior, dar algumas dicas aí para o pessoal que tem interesse. E já vão aí, tipo, se alguém tiver alguma dúvida específica, vão mandando aí pra gente, tá? Nós quatro que estamos aqui presentes hoje, a gente tem experiência internacional, tá? E eu queria iniciar pedindo que cada um se apresente, que falasse aí o que é que faz aí para fora, o que é que já fez, o que é que vem fazendo, para o pessoal se situar e a gente criar uma relação para começar a ter algumas dúvidas, né? E logo mais a gente vai discutir alguns temas aqui. O Guilherme está com uma listinha aí, né, Guilherme? Pois é. Tô com outra aqui, de um FAQ, coisas que o pessoal geralmente pergunta muito. Inclusive, por exemplo, eu já fui vítima de algo chamado Recruitment Scam, que é um golpe, né, de recrutamento para trabalho no exterior. Já estão rindo aí da minha cara. E graças ao grande Assis aí, muito obrigado, Assis, né? Na verdade, eu não fui vítima, eu fui quase vítima. E a gente vai falar disso aí porque, para alertar, né? Outra pessoa pode cair aí no golpe aí dessa galera que oferece trabalho fora e você acaba se dando mal. Então, eu vou começar aqui pela Mariana. Mariana, fala, trabalha, o que é que você faz aí? Você vive aí na Suíça, você vive rodando esse mundo. Diz aí pra galera basicamente quem é a Mariana. Para quem não assistiu a última palestra, né, que você já falou um pouco, mas se apresenta. Parece ser uma pessoa interessante, mas eu só trabalho, brincadeira. Meu nome é Mariana, como acho que já falaram várias vezes aqui. Eu sou a única menina desse grupo privilegiado aqui. Estou fazendo Girls Power. Girl Power. Eu trabalho na Bean Object. Quem não conhece, está convocado a acessar o site agora, www.beanobject.com. O que a gente faz é desenvolvimento, hospedagem, distribuição, gerenciamento, enfim, tudo relacionado a objetos BIM e tecnologias relacionadas. Então, realidade aumentada, realidade virtual, escaneamento 3D, enfim. E eu moro no Brasil. Como eu sou desenvolvedora de negócio da empresa aqui, eu acabo viajando bastante, que nem o Arthur falou. Atualmente estou em Londrina e eu tenho o grande prazer de trabalhar remoto e trabalhar em casa. Então, é isso, eu acho. Show de bola, Mari. Tiago, eu não sei nem por onde começar a apresentar o Tiago, mas eu vou deixar que ele humildemente se apresente, tá? Então fala aí quem você é, meu querido. O que é que você faz aí da sua vida? Caramba! Depois dessa parece que vai vir um super profissional, né? Cara, depois você fez o Pig, o Unbox, e eu não vou mais falar o resto, eu acho que não precisa mais dizer nada, né? O Thiago é o último dos últimos que precisa se apresentar aqui, já tá apresentado, já. Falou gente. Quem é? O último dos moicanos aí, mas fala aí, Thiago, quem você é? E aí a gente termina de jogar a sua bola pra cima aí, porque você é uma pessoa muito humilde, vai, fala aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu sou engenheiro civil, eu comecei minha carreira trabalhando com projeto e com obras, mas depois eu fui para a parte de desenvolvimento. E, bom, nessa parte de desenvolvimento, como o Arthur falou, eu comecei desenvolvendo um produto gratuito chamado Unbox, porque hoje em dia, para a gente se mostrar para o mundo, digamos assim, profissionalmente, a gente tem que mostrar o que a gente sabe fazer, não só diploma, não só currículo, não só... você tem que mostrar alguma coisa que você realmente executou. Então, eu fiz esse produto e lancei para ver como que iria se comportar, né? Como que o pessoal ia utilizar, qual seria o feedback. Foi bem legal. Então, eu comecei a desenvolver depois disso para algumas empresas do exterior, e aí eu comecei a pegar contatos e assim foi indo. Hoje eu trabalho também, como a Mari, eu trabalho remotamente, inclusive parceiro do Arthur aí em um trabalho. E é isso. Dupla, hein? Basicamente é isso. É bom a dupla, né? Porque quando eu não posso, o Thiago me ajuda. Quando o Thiago não pode, eu ajudo. A gente vai um jogando o outro ali pra cima pra continuar o trabalho. Muito bom. Fora o que o Thiago falou, né? Thiago era design de produto, né, Thiago? No início da carreira.
Eu me formei primeiramente em design de produto, e durante esse curso também eu fiz um curso técnico em análise de sistemas. E isso que ajudou também, depois que eu me formei em engenharia civil, também dar esses pulos altos de carreira aí. Mas é aquela coisa, apesar de eu ter mudado minha carreira umas 30 vezes já nesse momento, até esse momento, ainda não consegui explicar para meus pais o que eu faço da vida, como que eu fico em casa e ganho dinheiro. Nossa, eu acho que essa é a maior dificuldade do mundo. Ó, todo mundo que pensa em trabalhar home office ou pensa em trabalhar remoto, isso é uma coisa que você tem que ter em mente, tá? Todo mundo acha que ficar em casa, o fato de você ficar em casa, você não tá fazendo nada, entendeu? E essa é a maior dificuldade. O pior de tudo é os pedidos para comprar pão, para ir na feira, e você lá trabalhando, sabe? Aí você tenta explicar e assim, a gente vai chegar nesse ponto. Mas, já que você tá aí em casa, né? Não faz nada. Mas vamos continuar. Ô, Guilherme, se apresenta aí para todo mundo, Guilherme. Você é carioca, mas eu queria pedir que você não levasse mais de 30 minutos, tá? Porque carioca fala muito. Eita, não, tá bom. Eu vou me conter aos meus 28 minutos aqui, tá tranquilo. Mas fala aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Guilherme. Bom, a minha experiência, eu estava comentando na minha palestra de ontem, né? Eu faço parte da engenharia cartográfica, do ramo cartográfico. Então, na parte de engenharia civil, eu tenho mais a minha experiência do meu técnico em edificações. Então, inclusive, uma das perguntas foi mais ou menos essa, né? A questão de certificados e diplomas, a gente vai chegar lá, mas, enfim, mostra que também não precisa ser exatamente todo mundo da mesma área. Mas, nesse quesito de BIM no internacional, eu comecei trabalhando para uma empresa lá fora, de AI Consultants, na parte de projetos deles, né? E com esse meu lado BIM, eles se interessaram muito ano passado, que eles estavam querendo se integrar. E eu morei lá, né? Inclusive, enfim, eu morei lá durante esse tempo, participei dos projetos e eles viram a minha capacidade com o BIM e com essa organização e padronização. Então, foi com isso, quando eu voltei aqui para o Brasil, que agora eu voltei aqui para terminar meus estudos, que eles vão me contratar remotamente, ainda estamos acertando os últimos detalhes das contratações. Inclusive, é uma outra forma que eu acho que, eu não sei como é que é a Mari, mas a minha eu acho que está sendo diferente da de todo mundo aqui também, então é mais uma maneira de ser contratado. Mas, e trabalhando diretamente com a implementação de processos na empresa. Padronização dos processos, né? Não necessariamente a gente vai estar reinventando a roda, mas a gente vai pegar tudo que a empresa tem e padronizar aquilo para que todos partam do mesmo princípio, né? Mais ou menos isso. Espero aí que com as perguntas a gente possa desenvolver mais, mas atualmente é isso daí. Tá, então acho que falta só eu, né? Só para me apresentar, para quem não conhece, sou Arthur Bessone, a gente vem seguindo aí com a iniciativa da BIM Experts e meu primeiro contato no exterior foi na Arizona State University. Eu estudei nos Estados Unidos e lá eu tive um professor fantástico na disciplina de construção que, assim, me guiou por essa área. E logo depois eu fui para Carnegie Mellon University, que é lá em Pittsburgh, para fazer uma pesquisa em BIM com a professora Burko Atkinson, que a gente viu muita coisa legal, laser scan e toda esses temas que a gente está começando a ver hoje aqui no Brasil, né? Isso foi em 2013, 2014. E aí, de volta ao Brasil, hoje eu também trabalho em casa, como acho que é a maioria aí, de forma remota, e principalmente para uma empresa da Austrália, juntamente com o Tiago. Então, a gente trabalha com algumas plataformas, e eu acho que é um dos tópicos aí de algumas perguntas do Guilherme, né? E é isso, quem tiver qualquer dúvida, né, com relação aos Estados Unidos, Austrália, pelo menos é onde eu tenho um pouco de conhecimento, a gente pode discutir por aqui. Você quer começar, Guilherme, a fazer algumas perguntinhas aí? Vamos, a gente pode começar aqui com a do Marlon, que ela já estava na lista aqui, mas já que ele perguntou, a gente pode começar por ela. O Marlon, ele perguntou aqui, eu queria saber como é que é a principal forma de recrutamento. Pelo networking seria a principal e mais confiável, ou procurando as ofertas boas em sites estrangeiros também é uma boa opção? Então, eu posso até... Você quer começar a falar aí da questão de Upwork e afins? Ou... Acho que era melhor começar a falar do Scam, né? Já que ele perguntou. Isso, exatamente. Arthur, você quiser... O Arthur pode começar.
Eles acham graça, né, velho? Tá vendo? Não, mas é. Então, pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre o scam, né? Então, eu comecei pesquisando muito, né, depois que eu voltei ao Brasil, algumas oportunidades de emprego fora. E eu sempre visei muito o Reino Unido, porque é um dos locais que o BIM acho que está mais presente, assim, é mais forte hoje. E eu procurei muito no LinkedIn. Para quem não conhece, o LinkedIn é uma rede profissional, tá, uma das mais utilizadas aí no mundo. E fiz meu currículo no LinkedIn, né, desenvolvi tudo e comecei a fazer algumas aplicações para alguns trabalhos lá de fora. Fiz inúmeras aplicações para Estados Unidos, para Reino Unido, acho que até Espanha. E eu recebi uma resposta, né, de algumas empresas e uma delas pediu para fazer entrevista comigo. Então eu já, né, opa, legal, vamos lá. E aí o cara se identificou, fez várias perguntas, né, sobre o meu trabalho, carreira, e aí isso tudo uma enrolação que, assim, parecia muito real. E ao final de um processo, aí, acho que de 15 dias, foi me enviado uma carta de aceite para a empresa. Então eu iria trabalhar em Londres, né, ele mandou toda a oferta, o que é que eu ia estar recebendo, endereço da empresa. Tá. A Oi? proposta é super boa, né? A Vamos falar. proposta era super boa. Né? Oi? Esse Cortou um pouco mais. Não. geralmente tem uma proposta irrecusável, aquela proposta que você não tem como falar não. Exatamente. Então, foi uma proposta assim que muita gente sai do emprego e tipo fala para o chefe, ó, vai te pi, né? Tipo, esculhamba todo mundo, ah, vou embora, agora tô indo para Londres, e tal. E aí o que é que acontece? Eu recebi essa carta de aceite e aí a única coisa que eu precisaria fazer era entrar no site do consulado e dar entrada no meu visto para trabalhar em Londres. E aí é onde os caras entram, tá? Na parte da máfia, né? Eles simulam um site do governo britânico, na qual eles mandam o link para você com toda a instrução para você dar entrada no seu passaporte, na verdade com visto. E aí esse site é um clone, tá? De um site desse grupo, né? E você faz o pagamento lá do seu visto e acaba esse dinheiro indo para esse pessoal. Então eles fazem isso, eles têm um código aí, tipo que como fazer esse código aí, mas os caras devem ter um código por trás para mandar toda essa informação, entrevista e tudo mais, e você acaba sendo vítima ao final, né, do funil. Então você chega ali, passou, pronto, agora paga seu visto, vem para cá, que a gente vai mandar tua passagem. E aí quando você paga para essa empresa. E aí graças aí ao grande Assis, que está aí no nosso chat, né, verificações com seus múltiplos conhecimentos, e a gente descobriu que era uma galera aí, um cara de Atlanta, outro eu não tô lembrado, Assis, mas era de um país africano. Oi? Era Moçambique, não era? Não era Moçambique, era outro. Nigéria, tá? Era Nigéria. Sério. Então, assim, o pessoal trabalha no mundo todo fazendo isso. Então, é a primeira dica que a gente dá hoje, fica ligado, tá? Porque às vezes, assim, quando a oferta é demais, o santo desconfia, né? E aí, nesse caso, nosso grande santo Assis me salvou dessa. Essa semana mesmo eu recebi por e-mail exatamente a mesma coisa que o Arthur acabou de falar. Eu recebi um e-mail que falava que era para um cargo para General Electric e que eles estavam procurando um profissional com o meu perfil. Só que daí, como o Arthur já tinha passado por isso, eu já sabia como é que funcionava. Então, assim, a primeira coisa, uma das primeiras coisas, além de tudo isso que o Arthur falou, é você também olhar o e-mail que está sendo mandado. Se o cargo é para uma empresa específica, o domínio também teria que ser. Então, vê a origem do domínio, confere todas essas coisas, e daí Ah, você consegue sim. ter um scam. Só para complementar, Mariana, inclusive a empresa que eu estava indo era uma empresa real, tá? Tinha tudo, então eu liguei para eles lá para Londres e perguntei, né? Depois que a gente começou a desconfiar, e os caras também estavam sendo vítimas, porque essa quadrilha estava usando o nome dessa empresa, tá? Para poder fazer esse processo. Então, até o site da empresa, os caras, tipo, clonavam, sabe? E realmente é uma coisa muito bem feita, só que eles mandam isso para, tipo, milhares de pessoas e aí muitas caem, né? Nesse golpe. Geralmente, essa vaga da General Electric, eu digitei General Electric, digitei Recruitment, né, porque eu tinha recebido esse e-mail dessa empresa, e daí no próprio site da General Electric estava lá que eles estavam sendo
vítimas também de scam, e daí eles colocam até detalhes de como funciona o processo de recrutamento deles. Então, se você tem alguma dúvida sobre o processo de recrutamento, entra no site da empresa. Ou liga, né? Ligar para a empresa é muito interessante para o setor de recrutamento. Não o site que eles te mandam, tá? Procura na internet, em outro lugar, e liga para os caras, que é a melhor forma de você ter certeza que aquilo é verdade. Guilherme? Alô? Desculpa. Vai. Então indo para a segunda parte agora, tendo consciência desses recrutamentos falsos aí, dessas tentativas de golpe, como que a gente sabe, qual é a principal forma de recrutamento segura, né, que a gente sabe que é muito difícil de estarem passando algum golpe pra gente aí? Para mim foi por LinkedIn, a minha experiência foi por LinkedIn. Eu tive contato direto com pessoas da empresa pelo próprio LinkedIn, então não foi por e-mail, não foi por nada. Foi... Hã? Oi? A minha também de Londres. Só que a minha foi golpe. Então, estamos aqui um caso de sucesso, né? E um caso de fraude. 1 a 1. Vamos lá. Na mesma plataforma. Empatou agora aí. Não, mas o meu foi pelo LinkedIn, que eu tava falando, e eu tive contato direto com o pessoal da empresa, enfim. Então, eu já conhecia a empresa, já era usuária, então foi um pouco diferente da situação do Arthur. Tem outras formas que o Thiago e o Arthur podem falar um pouco mais, e o Guilherme. Vocês querem... Eu tô falando do Upwork, já falei algumas vezes, mas é porque vocês que estão aí por dentro, né, que vocês conseguiram aí. Eu poderia iniciar, o Thiago pode complementar isso aí, mas assim, eu acho que a forma mais segura mesmo, eu acho que até já falaram no chat aí, é a questão do networking, né? É você ter um contato lá fora. Eu acho que participação em eventos é muito importante. Eu acho que eu e o Guilherme, nós somos piolhos de evento, né, Guilherme? Tipo assim, vai ter evento em Barcelona. Aí, Guilherme, e aí, vamos? Não tem dinheiro não. Não, a gente vende um liquidificador, a gente dá um jeito, vamos pro evento. Porque evento, a gente quer participar de eventos, sabe? Evento é legal. Então, ao Brasil, a gente foi para o BIC em Lisboa, a gente conheceu muita gente legal, bacana. Então, nesses contatos que você faz em evento, você acaba conhecendo alguém que te dá uma proposta, alguma coisa, e eu acho que é a forma mais certa, porque é uma forma direta, você tá ali de frente a frente com o cara, né? E aí, existe o outro lado da moeda, que são plataformas de freelancer. Eu acho que freelancer hoje já é algo que existe no mundo inteiro, e existem várias e várias plataformas. Eu até anotei algumas aqui que eu vejo disponível. No Brasil tem o Get Ninjas, para quem não conhece, tem o próprio Craigslist, que é muito utilizado nos Estados Unidos, que não é exatamente uma plataforma de freelancer, mas tem muito trabalho lá que o pessoal divulga. Tem o TopTal, tem o próprio Upwork, que é o qual eu e o Thiago a gente vem trabalhando no momento, e diversas outras, né? Acho que, Thiago, você gostaria de falar mais alguma coisa? Como é que você foi contratado, assim, nos seus trabalhos? Eu nunca tive essa experiência de esquema ou coisa do tipo, não. Agora eu fiquei até com inveja de vocês. Nunca fui tentado contratar por uma empresa assim. Não recebi nenhum e-mail. Mas eu comecei a trabalhar fora do Upwork. Eu conversei com um cara que estava fazendo um pós-doutorado na Universidade de Salford, em Manchester, na Inglaterra. A gente conversou um pouco e ele precisava fazer uma aplicação que comunicasse com o banco de dados de extração em tempo real de informações de notificação. Daí a gente começou a trabalhar com isso, ficamos uns 4 meses trabalhando, certo? E aí ele falou assim, olha só, para facilitar o pagamento, tem esse cara aqui chamado Upwork, não quer tentar? Falei, vamos tentar isso aí. E aí, acabou que quando eu fiz meu perfil, ele me contratou diretamente lá, daí isso começou a crescer, digamos assim, né? Depois que eu tive o primeiro trabalho, digamos, de sucesso, né, que o recrutador ou a pessoa vai lá e te dá uma análise positiva, o seu perfil vai subindo. E aí vai acontecendo dessa forma, quanto mais trabalho você pega,
mais contratos de sucesso, mais seu perfil sobe. E aí uma coisa foi puxando a outra, alguns outros profissionais foram me chamando, fazendo para conversar e tal, e aí daí mais eu não parei, aí eu estou trabalhando diretamente quase só com Upwork, com exceção de agora esses últimos 5, 6 meses, eu estou fazendo um trabalho em conjunto com o pessoal, eu não sei se a gente pode falar a marca, o nome do software aqui, mas com uma empresa de orçamentação brasileira, de softwares de orçamentação brasileira, e a gente está iniciando aí a conclusão do beta para já lançar essa versão comercial. Eu já falei, inclusive, Thiago, o nome do software, então pode falar novamente. Então tá, agora está fácil. Fácil já vi aí por grupos de WhatsApp, eu já ouvi muito falar, nunca vi nem comi, mas eu ouço falar. É um software bem interessante de orçamentação, ele está ganhando bastante relevância no cenário nacional, e aí a gente já está fazendo uma integração bem legal com o Revit, pretendemos cada vez mais fazer essa integração ficar legal. Está saindo um sistema comercial. Aí, ó, o pessoal lá do Orçafácil já veio o jabazinho aqui. Já. Gostaria aqui também só de botar essa parte, né, que foi o que o Arthur falou mesmo, e eu percebi, teve um dos eventos que eu fui, o Arthur infelizmente não foi, mas se bobear tu, daqui a pouco vai em algum aí lá no Canadá, né, mas na minha frente ali eu vi as pessoas conversando, e era um falando pro outro, vem cá, você não quer largar a empresa que tá trabalhando e vir para trabalhar para mim, não? Que a gente tá precisando de um arquiteto, e eles trabalhavam lá, eram os engenheiros, né, e aí falou, não, a gente tava querendo contratar um arquiteto, a gente tem uma proposta muito boa, se você quiser. Bom, enfim, aí você já vê que já era um contratando o outro, já provavelmente abriu uma outra vaga, e estava todo mundo ali no ambiente BIM, né? Então, realmente, esses eventos podem ter muitas oportunidades, e é uma grande questão. Eu queria só aproveitar aqui o momento também, que a Aline perguntou algo que é relacionado com isso daqui, que ela está falando em questão de contratos e acertos. Então, tem essa questão do Upwork, né, que ela é muito interessante porque você trabalha e aquelas horas trabalhadas, elas são documentadas e enviadas para a empresa, e você tem a empresa tem a certeza que você trabalhou e você tem a certeza que a empresa vai pagar, né? Então, é bem seguro, inclusive. A gente estava até comentando de muitos trabalhos que a gente possa vir a realizar, contratar pelo Upwork pela certeza do pagamento ao final dele, né? E outra coisa legal dessas plataformas é até para você como profissional liberal, assim, às vezes você precisa de design gráfico, você precisa de material para sua empresa, você precisa de alguém para fazer um vídeo falando sobre o seu serviço que você não quer fazer o vídeo. Essas plataformas de freelance, elas têm tudo isso. Então, seja para você prestar o serviço e receber, como para você no caso, contratar também. Essas plataformas são muito boas, elas oferecem uma série de vantagens, né? Sim, aproveitando esse gancho da Mari, deixa eu explicar um pouco melhor como funciona o Upwork, porque eu acabei saindo pela tangente aqui explicando outra coisa. O Upwork é o seguinte, gente, é uma plataforma de freelance, né? Então você tem 2 tipos de perfis. O primeiro perfil é o perfil profissional, né, do freelancer a ser contratado, e tem o perfil da pessoa que vai contratar esse freelancer. Então, se você, por exemplo, quer disponibilizar algum trabalho, está procurando alguém para fazer algum trabalho específico para você, tem desde de tradução de língua estrangeira até coisas bem específicas, como a questão de trabalhos de programação, trabalhos em BIM, trabalhos de engenharia em geral e assim por diante, tudo que pode ser feito remoto, claro, né? Aqui eu estou compartilhando a tela, não sei se vocês estão vendo, espero que sim. Então tem aqui tudo que o Thiago falou, ó, tá vendo? Então não tem uma área específica que fala Revit, clique aqui. É uma plataforma que tem tudo, tá vendo? Ó. Então você fala o que você quer, ou então você entra dentro das áreas, que nem aqui design, e você pesquisa, tá? Então não é uma coisa assim, eu faço Revit, eu quero achar um emprego, tem um botão pronto ali. Daí que tem os perfis que o Thiago falou, tá vendo?
Exato, exato. O legal da plataforma é o seguinte, como o Guilherme falou, tem aquela questão de documentação das horas. Então, para o pessoal que não sabe, lá fora, a gente trabalha muito por hora, tá? A gente não tem aquela ideia temos a ideia de trabalho empreitado, digamos assim, mas, e também mensal, que for, mas o foco maior é em hora. Então, você recebe pelas horas trabalhadas. O que a plataforma faz ela fica na tela do teu computador. Quando você está trabalhando, ela vai regularmente tirando como se fossem screenshots e vai fazendo um pequeno relatório do que você está fazendo, entendeu? E aí, este relatório, ele fica disponível semanalmente para ti e para o empregador. Então, vocês conseguem conversar sobre o trabalho que foi feito e tem as entregas de trabalho também. Então, você fala, olha, está aqui o final do trabalho, está aqui o trabalho semanal e está aqui o relatório semanal. E aí que vocês conseguem discutir. A plataforma já faz o débito no cartão de crédito, no que for que a pessoa colocou como fonte de pagamento, e você recebe uma semana depois. Ou seja, eu trabalho essa semana, e vai ser contabilizado as horas no final do domingo. Para mim, por exemplo, é 8 horas, eu acho que é 9 horas do horário de Brasília, que é o meia-noite global, né? GMT. 9 horas aqui. 9 horas, correto, isso. E aí aquilo termina o tempo daquela semana. Daí fica uma semana para aprovação do cliente, e na próxima semana você já recebe o dinheiro. Então, aí fica na plataforma, esse dinheiro sempre em dólares, não interessa a forma que, se o cara vem da Espanha, Brasil, não interessa. Sempre sobe em dólares, aí você pode transferir para o teu banco, ou deixar lá na plataforma, colocar no PayPal, aí é contigo, o jeito que você quer receber esse dinheiro. Uma coisa interessante sobre a questão dos scams é que lá a plataforma não isenta a questão dos scams, mas o que te garante melhor é o débito no cartão da pessoa é feito uma semana antes de você receber, então você já sabe o que está acontecendo. Se você tiver um trabalho com mais de uma semana, você já vai ser avisado que não foi possível debitar alguma coisa assim naquela semana, aí você já sabe que tem alguma coisa errada, por exemplo, entendeu? Nunca aconteceu comigo, nunca atrasou, nunca teve nenhum problema. Mas é só informando o que pode acontecer. E você tem uma reputação de trabalhos entregados, de contratos firmados e de feedbacks que você recebeu dos clientes, e o próprio cliente tem uma reputação no site. Então, você vê quantos trabalhos ele já fez com outras pessoas, quantas horas ele já pagou para outras pessoas, e qual que é a média do valor que ele paga por hora para as pessoas que ele já contratou. Então, você já tem uma noção de quem é aquele cliente. Um cara que tem um ranking alto, você pode ter certeza que não vai te dar problema. Ele não iria quebrar esse ranking dele por causa de um trabalho específico, talvez. Ou por causa de uma semana que você está trabalhando para ele. É quase um mercado livre dos trabalhos, né? Sim. Você sabe quanto que você deve cobrar, né? Você tem uma ideia pelos testes e pelas provas e pelos outros perfis de quanto que você vai cobrar. Você tá vendo que tá todo mundo cobrando 25, 20 dólares, você não vai lá pedir 100 dólares por hora, né? Então você consegue. Apesar que tem gente que cobra 100, 200 dólares por hora, vai depender do profissional e do tipo de trabalho, né? Mas é o que eu falei, você consegue dar uma comparada, né? Então você sabe quanto todo mundo tá cobrando para você não sair muito fora dessa margem. Só tem um problema, Mariana. Se você for comparar com os indianos, né? Eu tô louco para contratar um indiano como assistente pessoal. Para o cara fazer tudo para mim. Porque, tipo, o cara coloca lá e tem um indiano cobrando 2 dólares a hora para fazer um trabalho de doutorado, sabe assim? Você, como assim? O cara ganha em rúpias, né? Ele tá rico lá. Vamos contratar, então, e daí a gente divide. Eu penso nisso. Exatamente. Contratar um indiano aqui, aí você recebe real, paga em rúpias. Vai ser ótimo. Olha, a gente começou falando de como não cair em esquema e a gente estava pensando em como fazer para gente. Olha isso, olha onde isso vai parar. Olha aí, gente. Tó. Brasileiro
graça, né, professor? Então vamos até aproveitar para seguir aqui, antes que a gente contrate mais alguém. Tiago, tem uma pergunta aqui do Matheus Pérez, direto para você, que ele está perguntando como é que está o mercado para desenvolvimento de aplicação por API. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu não posso falar de outra forma. Não, realmente, gente, a procura está bastante grande. A gente sabe que o mercado é carente desse tipo de profissional. Assim, realmente... Não, tem bastante gente boa, cara. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já está com pelo menos uns 4 profissionais de alto padrão aí. Eu citaria nesse momento, tem o Magson, que é um cara fantástico também. Bom, a gente tem o Ricardo, mas o Ricardo é metade, né? Ele faz as duas coisas. Ele trabalha com Dynamo e ele desenvolve também. Então, é um profissional polivalente. Então, a gente tem alguns bons profissionais aí. Agora, respondendo diretamente a pergunta, existem poucas pessoas na parte nisso exatamente que são engenheiros. Eu acho assim, o diploma, ele não é essencial, ele não tem assim um caráter de ele vai chegar e vai te resolver a vida. Mas eu tenho a ideia de que a gente precisa de mais engenheiros trabalhando com a área de desenvolvimento, tá? Porque as ferramentas que, principalmente agora com essa crescente do BIM no mundo todo e tudo mais, a gente precisa de softwares que sejam mais personalizados para a nossa área. Assim, a gente não pode fazer nenhum demérito aos profissionais de TI, que são excelentes, mas a gente precisa, eu acho que colocar um pouco mais de engenharia nos softwares. Então essa é uma pergunta também que tinha aí, programada, que o Gui mandou aqui no grupo. Se a formação que você tem, a faculdade que você fez, ou o curso que você fez, influencia na sua contratação no exterior. Tipo assim, eu fiz particular. O fato de eu ter feito particular me prejudica? A formação que eu tive, se eu sou engenheiro cartográfico, engenheiro de TI, isso prejudica também na minha contratação de alguma forma? Enfim, então essa é uma das perguntas que a gente também tem aqui. Até agora, se eu tivesse mentindo até agora, falando que eu sou engenheiro e não fosse, não teria problema nenhum. Eu também. Mesma coisa aqui, cara. Eu acho que a única vez que alguém... Minha carteirinha do CREA tá escondida e eu nem sei onde que tá, para falar a verdade. Ô, Tiago. Diga, oi, Arthur. Achei que vocês não estavam me ouvindo. Eu digo a mesma coisa, cara. Se eu tivesse mentido também até hoje, tipo, todo mundo ia acreditar, porque ninguém pede, cara, ninguém pede nada. Eu acho que só no ramo acadêmico, né? Se você vai para academia, se você vai ser professor, por exemplo, o IPOG lá pediu, né, toda a documentação, né, necessária. Mas se você não vai para o ramo acadêmico, eu acho que o que vale é o que você sabe fazer. Quais são os problemas que você sabe solucionar? Ninguém quer saber qual é o seu título, ninguém quer saber quantos doutorados você tem. O cara que está mais interessado é se você consegue resolver o problema dele. E aí ele te contrata e te paga. Pronto, morreu. Vai para a academia, sim. Foi uma das primeiras coisas que eu falei. Eu só vou reforçar agora, porque pode parecer que eu estou falando duas coisas, né? Uma coisa você não vai, raramente você vai ser exigido, olha, me mostra isso, a documentação que prova que você é engenheiro. Isso vai ser raramente o caso, tá? Na minha carreira, o que mais influenciou para eu pegar trabalho, para os clientes quererem fazer as coisas comigo, foi, isso daqui eu já fiz, tá? Isso daqui é assim, isso funciona dessa forma, eu tenho um aplicativo que está sendo utilizado por tantas mil pessoas, eu já tenho um outro aplicativo que está na loja do Autodesk, isso da minha área especificamente, tá? Mas, ao mesmo tempo, para mim, eu, Thiago Almeida, penso que se você tiver uma formação acadêmica, ela vai te dar um pouco mais de bagagem para você olhar e direcionar o que você está fazendo, certo? Eu acho que, assim, para você se desenvolver para BIM, você não é obrigado a ser engenheiro, mas eu acho que a engenharia te ajuda a seguir esse caminho, entendeu?
Essa é a minha opinião, né, nesse assunto. Eu queria até então aproveitar aqui, porque isso foi um tema que foi discutido essa semana. A engenharia cartográfica lá na UERJ, ela tem muito orgulho da história que ela possui, né? Então, eles fizeram um evento essa semana em homenagem ao Dia do Cartógrafo e reuniu todos os formados, recém-formados, formados há 30, 40 anos atrás, professores, e todo mundo se reuniu. E aí, um dos questionamentos foi esse, porque na engenharia cartográfica, ela tem sido altamente influenciada pela tecnologia. Então, você vê, na cartografia, a gente utiliza dos mesmos conceitos que são utilizados para reconhecimento facial do Facebook, são exatamente os mesmos parâmetros, os mesmos cálculos. Eu poderia, inclusive, usar o meu software, que a gente usa para fotogrametria, para levantamento através de drones, para reconhecer feições, para conhecer rostos. Então, isso é um exemplo que o engenheiro cartógrafo está ali muito mesclado com essa parte de desenvolvimento de tecnologias, e ainda fala assim, e ainda assim eu estou envolvido com essa questão toda de construção civil, né? Então, isso mostra que é tudo que você traz pro jogo, tudo que você traz para a mesa na hora dos trabalhos. Então, o Henrique perguntou aqui, como conseguir trabalhar com BIM no exterior sem experiência profissional? E isso daí eu tenho certeza absoluta, que ainda mais no Upwork, se você tiver a capacidade, se você tiver o conhecimento, assim, sem a experiência profissional, ela, hoje em dia, eu estava até pensando, eu não vou nem mais fazer um currículo, eu vou montar um portfólio com os modelos 3D, com a organização que eu já fiz, com todas as codificações que eu tive que criar para os projetos, porque hoje em dia você mostra o que você é capaz de fazer, já conta muito mais do que você ter uma experiência, porque você saber fazer, hoje em dia, é muito importante. Então, isso até pela sua experiência anterior, né, Gui? Exato. Ele foi trabalhar no exterior, para quem não sabe, e, bom, termina aí. Então, o que aconteceu? Eu consegui eu conheci essa empresa quando eu estava no intercâmbio, né? Lá na mesma época que o Arthur. E eu fui procurar um estágio na área de engenharia cartográfica, mas não encontrava nada. Eu falei, poxa, eu não tenho nem experiência nessa área, mas eu tinha experiência na área de infraestrutura, na área de geotecnia. Então, quando eu fiquei frente a frente com um engenheiro ali na feira de estágio, na universidade, eu comecei a falar, olha, eu tenho experiência com esse tipo de projeto, eu tenho experiência com esse tipo. Ele não olhou qual universidade, ele não se importou com qual universidade, com qual era o meu coeficiente de rendimento, com o meu CR, né, a minha média da faculdade, não se importou com as minhas experiências prévias, ele olhou ali e falou, poxa, você sabe AutoCAD Civil 3D? Eu falei, sim. Falou, e o que você faz? Eu falei, olha, normalmente modelagem de topografias, né, corte a aterro, estradas. E ele ficou surpreso, ele falou, bom, se você sabe isso, eu não me importo com mais nada. Eu falei, olha, talvez eu tenha uma dificuldade com a parte técnica da língua, mas consigo me comunicar. Você pode chamar o que você quiser de inglês. Se você souber fazer isso daqui, eu te contrato. Então, inclusive essa questão da barreira linguística era outra pergunta. Tem coisas técnicas que você só aprende fazendo. E se eles estão contratando alguém que não é nativo da língua inglesa, eles vão ter paciência. Olha, na minha experiência, e eu trabalhei na obra, eu fui para a obra, lidei com mestre de obras, pedreiro, eu trabalhei dentro do escritório com engenheiro, doutorado, doutor, enfim, e todos eles, cada vez que eu falava, eu falei, olha, mas eu não sei que palavra que é essa, eles tentavam me explicar e eu lembrava o que ela significava em português, né, na verdade até, às vezes eu nem consigo fazer a tradução, mas eu entendo o que ele está falando, mas você ter essa experiência, e aí essa experiência você consegue de qualquer forma, você consegue aqui, conversando, indo para congressos, sabendo o que está acontecendo, enfim, aí você tem uma infinidade de lugares para adquirir. O Guilherme falou, é interessante, porque assim, por mais que você não tenha que ter o conhecimento técnico, você tem que saber conversar com as pessoas, você tem que entender o que as pessoas estão falando, porque por mais que você não entenda aquela palavra, eles vão tentar te explicar com várias outras palavras naquele idioma. Então, assim, você tem que ter um nível básico de compreensão em inglês. Tá bom que não precisa ser o inglês mais perfeito do mundo, mas você precisa, pelo menos, conseguir pedir uma pizza, sabe? Você precisa, pelo menos, saber fazer o básico. Porque... Mariana? Não, isso é importante demais. Eu até menciono muito, às vezes, por exemplo, eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos e a gente já falava inglês fluente lá. Só que, às vezes, o inglês técnico, ele
costuma ser difícil. Tem reunião que fica eu e Thiago, né, Thiago? Thiago, o que é que o cara falou aí? Que eu não entendi nada, velho. E aí Thiago fala, não, pô, isso aqui é tal coisa. Aí eu, beleza, porque assim, é diferente você saber falar inglês e você saber o inglês técnico da sua área. Porque o pessoal fala muito rápido. O sotaque, por exemplo, australiano é diferente do americano, que é diferente do britânico. Então, é só com o tempo que você vai pegando isso. Mas só voltando um pouco o que o Guilherme estava falando e a dúvida do pessoal, assim, eu acabei de me informar, eu não consigo nada. A gente também passou por essa fase e eu tenho algumas dicas. Que eu digo, o primeiro é o seguinte: invista em autoconhecimento. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que você pode fazer é saber o que é que você quer. Porque eu vejo muita gente fazendo 1000 cursos aí, só para ter título, para dizer, eu fiz curso de Revit, eu fiz curso de orçamento, só que na verdade o cara não trabalha com nada, sabe? Ele sabe muita coisa e não sabe nada ao mesmo tempo. E a outra dica que já vem junto com isso é investir na sua capacitação e ir direto ao ponto. Então, cara, você quer ser empreendedor, você quer construir, você tá na universidade, já comece, velho. Vá em busca de alguém que já tá construindo, peça para ajudar ali, peça para ficar ali, mesmo que de graça, dando uma ajuda, e você vai crescendo ali, quando você vê, você já tá fazendo dinheiro aí. Então, eu acho que o problema, principalmente do nosso ensino, é que ele é muito generalista. Então, a gente aprende muita coisa, a gente sai de engenharia civil, por exemplo, que é meu curso. Você aprende 1000 coisas e quando você termina, você não sabe fazer nada. Geralmente é assim, né? A gente termina ali recém-formado e não sabe nem fazer um projeto estrutural, não sabe fazer um hidráulico direito, é meio que muita falta de prática. Então, coloca a mão na massa, cara. Começa a trabalhar hoje, só que com foco. Não adianta você sair com várias ramificações que não vai chegar a lugar nenhum. Não, eu já ia discordar um pouquinho do Arthur, no que ele fala. Porque, pelo menos, a minha experiência é exatamente o oposto. Eu não sabia. Eu não sabia o que eu queria na faculdade, não sabia mesmo, não sabia nem um pouco. Então, eu realmente fui dando tiro, fui fazendo todos os tipos de curso, eu fui tendo formação por ter, mas justamente para me ajudar na minha decisão. Então, eu acho que talvez não saber exatamente o que você quer, mas pelo menos ter a certeza daquilo que você não quer. Se você não consegue se direcionar e falar, é isso que eu vou, não, mas pelo menos sabe o que você não quer, sabe? Meu perfil. Meu perfil não é ficar trabalhando com estruturas. Eu nunca gostei daquela matéria, para mim era um inferno assistir aquela aula, eu não quero fazer isso. Então muda, entendeu? Vai fazer um curso de hidrossanitárias, vai fazer um curso de gerenciamento. Ou então você chega. Porque não vai ter um momento mágico, isso não vai acontecer, tá? A hora que o cara te entrega o canudo, não é um momento mágico que, blim, eu virei engenheiro. Tipo, essa maior mentira que você vai contando para você mesmo quando você tá na faculdade. Esquece, isso não vai acontecer. Você não vai pegar aquele canudo e daí vai baixar uma coisa na sua cabeça, você vai falar, esse é meu propósito de entendeu? Você vai contando essa mentira para você todos os anos, mas isso nunca vai acontecer. Então, assim, é interessante você ir testando, você vai fazendo curso e vai descobrindo o que você não quer, sabe? E principalmente ir fazendo. Por exemplo, você não precisa desistir da faculdade. Tipo, tô fazendo engenharia civil. Nossa, descobri que eu não quero trabalhar com projeto, eu não quero ir para obra. Nossa, ao invés de você ficar reclamando e falar que você não se identifica com a faculdade, tenta procurar o que aquela faculdade pode acrescentar para você. Você não precisa desistir e fazer ADM ou desistir e fazer marketing, entendeu? Você pode levar a sua formação, ir agregando conhecimento, e daí depois você faz uma pós-graduação na área que você quer, entendeu? Porque hoje em dia o mundo está muito rápido, está muito acelerado. Então, a maior skill que você tem que ter é ser autodidata. Tipo assim, porque às vezes você não tá pronto para assumir a oportunidade que te apareceu. Que nem, por exemplo, o Thiago e o Arthur trabalham juntos, né? Apareceu uma oportunidade para eles. Isso não quer dizer que eles estavam prontos para isso. Às vezes foi um desafio gigantesco para eles e eles tiveram que apanhar muito e aprender muita coisa sozinho. Então, assim, você nem sempre Opa! aparecer para você. Mas você tem que ter essa skill de aprender sozinho. Você tem que ter essa vontade de se dedicar e essa facilidade de aprender, sabe? Então, é muito, muito importante essa característica sua.
Eu acho que é isso que faz a diferença para qualquer tipo de contratação. Isso não é exterior, isso é Brasil, isso é fora, isso é universal, sabe? Você ter a capacidade de assumir novos desafios e aprender sozinho, ou pelo menos saber como aprender, entendeu? Eu tenho dois pontos para fazer sobre essa questão da indecisão e o que você fazer para ficar pronto, entre aspas, e o outro é a questão da língua. Bom, sobre questão de ficar pronto. Eu me formei primeiro em design de produto, como o Arthur tinha mencionado. E quando eu falei para minha família que ia fazer design de produto, eles se apoiaram super bem, sabe? Eles falaram assim, olha, tudo bem, faz essa faculdade, mas aí quando você estiver mais maduro, você faz outra. Então, começou assim a minha carreira. Começou assim a minha carreira. Vai lá. E eu tava indeciso mesmo. Eu gostava muito de projeto, eu gostava de desenhar, eu gostava disso, mas eu não sabia exatamente. Na época eu achava, eu tinha 16 anos, é isso mesmo que eu quero na minha vida. E depois eu fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo as tecnologias, fui conhecendo metodologias, e aí eu fui realmente, como minha família falou, amadurecendo, entendeu? Por isso aí eu falei, vou fazer outra faculdade então, e tal, né? Fazer o quê? Vou ter que dar um braço a torcer. Minha família foi muito mais didática. Eu falei... meu pai, assim, ele devia... Eu acho que ele foi educado pela maior cargo de psicologia infantil para adolescente da face da Terra. Eu falei um curso absurdo, eu nem lembro o que eu falei para ele que eu ia fazer. E ele falou assim, e eu falei que eu ia fazer em São Paulo, eu inventei um curso, falei que ia fazer. Falei assim, pai, eu vou fazer tal curso. Ele falou, não. Pronto. Acabou. Ele falou, não. Daí eu peguei e falei, não, pai, mas eu passei em São Paulo, eu passei não sei o quê. Daí ele falou assim, não, filha, parabéns, eu já fiz a sua inscrição na Unifil. A Unifil, pra quem não sabe, para quem não está contextualizado, é uma faculdade particular da minha cidade, não é nem estadual, não é federal, nada. O Ele falou assim, não, ó, eu já fiz a sua inscrição na Unifil. Eu falei, pai, mas eu não quero fazer a Unifil. Ele falou, não, mas você vai fazer. Então, foi super tranquilo, muito diálogo, sabe? E acabou que eu me apaixonei, sabe? Então, às vezes, linhas tortas escrevem o caminho mais correto possível. É só uma questão de você saber aproveitar suas oportunidades, entendeu? Aí, deixa eu só terminar o ponto da questão da língua aqui agora. Inglês, importante pra caramba, sim, mas isso também não vai te deixar pronto, tá? Mesmo que você souber toda a língua, você falar super bem o inglês enfim, ter fluência, certo? Por quê? Porque cada país tem linguagem técnica diferente também. Então não adianta você falar assim, eu sei a linguagem técnica da engenharia. Amigo, você sabe a linguagem técnica de engenharia do mundo todo? Porque assim, nos Estados Unidos o termo técnico para uma coisa, de placa de gesso, a gente sabe, né, Arthur? Bastante. É uma coisa. Se você for para a Austrália, a nomenclatura é outra. Claro, eles entendem. Agora, você chegar e entender é outra coisa. Se você falar um nome ou outro, tudo bem. Mas para você entender, é meio complicado. Principalmente quando ele junta 5 elementos construtivos em uma frase só e você não sabe nenhum deles, né? Aí a frase fica complicada. A Caroline Cabral... Desculpa, a Caroline Cabral, ela tá até aqui no chat, eu lembrei da gente... Enquanto estávamos fazendo o International lá da Ziggurat, eu falei, caraca, nem os termos técnicos de Portugal eu conheço. Eu falei, o português de Portugal e a nossa própria língua, né? Falou, vai lá no... Esqueci quais eram os nomes, mas aí toda hora eu ria quando eu falava, use o rato. Eu falei, o rato? É o mouse. Então até a nossa língua portuguesa. Ô, Guilherme, e o nosso caso é interessante porque a gente fez uma graduação sanduíche e parte do nosso curso a gente fez fora do Brasil. Então, tem coisa do curso de engenharia que eu não sei em português, mas eu sei em inglês. E tem coisa que, ao contrário também, né?
Então, às vezes, você tenta falar alguma coisa, aí só vem um nome em inglês na cabeça, ou então você vai falar em inglês, só vem em português, aí dá uma loucura assim mental, mas você acaba aos poucos pegando os dois lados, né? Então, como o Thiago disse, não adianta só porque se você sabe inglês, você tá pronto. Mas o inglês é, cara, fundamental. Se você não sabe inglês, começa a estudar amanhã, agora já. Termina isso aqui e vai estudar E inglês. detalhe, e é aquilo que a gente falou, importante. também não ache, você tem que ter o mínimo de conversação, mas também é prática, então não tenha medo, né, para questão de risco. Inglês é importante Arrisca. não só para você conversar, mas também para aquilo que eu falei antes, que é a questão de você ser autodidata. Querendo ou não, hoje, muito material de referência, sei lá, para PI, para BIM, para qualquer assunto, tá tudo em inglês. Então, tipo, como é que eu faço tal coisa? Se você digitar no Google, de repente, exatamente na sua língua nativa, tipo, como desenvolver X, não vai ter, porque você não tem tanto material de referência publicado em português. Então, o inglês, ele também é muito importante, não só para você se relacionar e chegar na oportunidade, mas também para depois você se manter dentro dela, entendeu? Então, Sim, com certeza. porque você tem que estar sempre se aperfeiçoando, você tem que estar sempre aprendendo, você tem que estar sempre ligado. Então, o inglês, ele acaba sendo uma ferramenta gigantesca nesse sentido. E você tem que ter. Opa, legal. Isso daqui já foi mais um tópico que a gente tinha para conversar aqui. Tá só matando, né? A Caroline Mas falou aqui, ó, aí que ainda. Ô Gui, ela falou que ainda se controla pra falar alguns termos, né? Dizer que a nossa equipe é boa ficha. a nossa equipe. É muito. É a nossa Pois equipe, é. boa ficha. Eu só queria aqui, ó, porque o Eric ele fez essa pergunta já faz um tempo. Só que a gente foi emendando uma na outra, mas eu não esqueci não, tá, Eric Gonçalves? Só pra gente falar, ele perguntou aqui, ó, no primeiro dia, alguém perguntou sobre como fazer a cobrança por serviços que utilizem BIM. Eu também tenho essa dúvida. Além disso, sobre quais os recebíveis e entregáveis mais comuns. Eu queria só começar fazendo essa questão, né? Como cobrar serviços que BIM? Hoje em dia, no Brasil, o BIM, eu estava comentando na palestra ontem, ele é um diferencial. Então, hoje em dia, o BIM vem como o BIM ele traz esses conhecimentos, ele traz a metodologia para que a gente entregue projetos melhores e de maneira mais eficiente. Então, naturalmente, quando fizemos a transição para o BIM, nós vamos estar lucrando e deixando de perder dinheiro que em outras metodologias a gente estaria perdendo. Ainda é complicado a gente fazer essa cobrança falando assim, olha, eu te entrego o meu modelo por esse preço. Na verdade, assim, eu vou fazer o modelo no Revit porque ele automatiza a produção das minhas pranchas que eu tenho que entregar no final. Então, eu posso entregar como brinde falando assim, olha, toma aqui o modelo 3D. Ou então você fala, olha, visualize esse modelo. Se você quiser ter esse modelo no final do projeto, você vai ter que pagar tantos a mais. Então, hoje em dia, a gente já cobra dessa maneira. A gente fala, nós temos todo o banco de dados aqui, a gente faz uma avaliação mensal de um aterro sanitário e nós temos todos esses modelos 3D. Mas a gente falou para eles, olha, mas foi a gente que fez, vocês não fizeram nada. Se vocês quiserem utilizar disso para uso próprio, vocês têm que comprar esses modelos da gente. E aí agora, pera, a Mariana falou primeiro, Arthur. Você bateu aí errado. Vai, Mariana. Agora, eu vou levantar o cartão verde, que é quando eu quero falar. Eu vou levantar a torre Londres verde. Tá Não tem nada verde aqui. Opa! Ouviu verde! Droga! Mas então tá, ó. Eu quero falar o seguinte, que isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Eu tive uma breve, mas muito breve experiência no Brasil. E quando você fala em BIM, que o Gui falou aqui no Brasil, ainda é muito novo. Então a pessoa não tem noção. E isso você tem que ter, pelo menos, tá? É o seguinte, o BIM é uma construção virtual. A realidade que a gente tem hoje no Brasil é que tem muita gente que ainda trabalha com CAD e isso ainda não trabalha desenhado à mão. Tem muito arquiteto que ainda faz isso. E esses arquitetos, eles tinham essa mania de contratar cadista, né? E eles acham que contratar BIM é a mesma coisa, contratar BIMista, sei lá, não sei nem que palavra que seria, tô brincando. Então, eles acham que dava um cadista, o mesmo tanto que você pagava para um cadista, é o que você vai pagar para um modelador BIM. Só que, quando você fala nisso,
é muito complicado, entendeu? Porque que acontece? Você não vai estar fazendo, primeiro, o BIM de verdade, né? Você vai estar só fazendo não é uma digitalização, é uma digição, que é só transformar aquilo num modelo, e o problema é que, como eu disse, eles acham que é a mesma coisa, então eles pagam o mesmo tanto. Então, sei lá, se eles pagavam R$2,50 o metro quadrado para o cadista, é isso que eles vão querer te pagar também. Só que o nível de complexidade que você tem é muito maior. Porque, querendo ou não, você vai ver todos os erros e ineficiências no projeto daquele profissional. Então, é como se você virasse um professor dele, um autocorretor dele. Então, são cuidados que, pelo menos, você tem que ter na hora de oferecer os seus serviços, entendeu? Na hora de você trabalhar como profissional. Como que você quer se posicionar? Você quer se posicionar como uma pessoa que vai virar um cadista do passado, que vai só apagar o incêndio daquela pessoa, ou você vai realmente oferecer uma solução real de otimização para aquele escritório. Então, são discussões muito tensas, eu acho. Eu acho que o Assis, se a gente trouxesse ele para falar disso aqui, ele ia detonar todo mundo. Ele ia explodir todo mundo. Mas existe e tem muita coisa para discutir em cima disso. E então, quando você fala em serviço BIM que está sendo pedido, você também tem, e você está pensando em oferecer isso, você tem que pensar que você vai, querendo ou não, ter que educar o seu mercado, entendeu? Você vai ter que educar a pessoa que está te pedindo, porque as pessoas não têm muita noção quando elas estão contratando, entendeu? Olha só, a respeito disso, eu diria o seguinte: o BIM surgiu a partir de uma necessidade da gente trazer os problemas que a gente tinha em obra, tá? Independente de qual situação do BIM você está falando. A gente tinha um problema que a gente tinha em obra, certo? A gente traz esse problema e antecipa ele, coloca ele, digamos, na mesa do escritório, para você tomar as decisões lá, onde é mais barato e mais eficiente fazer essas modificações, certo? Se você coloca profissionais nessa mesa que não entendem do que estão fazendo, ele vai levar esses problemas lá para a obra de novo. Sim. Então, o que adianta? Entendeu? Então, assim, o pessoal da obra vai ter que corrigir o pessoal do escritório? Não funciona. É exatamente isso. Então, quando você vai oferecer seu serviço, é isso que você tem que levar em conta, entendeu? Você tem esse tipo de conhecimento. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo em escritório. Foi mal, Arthur. E eu vi a cara dele de triste. Tá. A linguagem subliminar aqui, vai. Eu tô Termina aí, pra falar, tá? Só pra... Eu fiquei muito tempo em escritório e o engenheiro que eu trabalhava, ele falou: Mari, tá na hora de você ir pra obra. Porque é exatamente isso que o Thiago falou, sabe? Você tem que ter essa experiência de canteiro, você tem que saber o que se constrói, como se constrói, para você não continuar empurrando os problemas para frente. Ou então, pelo menos, trazer realmente fazer um projeto colaborativo, né? Agora pode falar, vai, Arthur, meu Deus. Não, eu só queria fazer um comentário sobre essa questão de precificação envolvendo implementação, porque eu vejo que é algo que acontece muito no Brasil. A gente já teve caso de empresa que entrou em contato e disse assim: olha, a empresa tal cobrou 30 mil para implementar o BIM aqui. Vocês cobram quanto? E a gente ficou: como assim, cara? Primeiro, você não tem como chegar e dizer: eu implemento o BIM por tantos R$1.000. Porque é como você chegar no médico e o médico dizer: eu vou fazer um transplante no seu coração. Mas, cara, será que é realmente necessário você fazer isso, né? Então, eu gosto muito da forma como a gente vem trabalhando através de horas. Então, sempre que alguém vem me procurar para fazer uma implementação, eu digo: olha, vamos fazer um diagnóstico. Nesse diagnóstico a gente vai gastar tantas horas dentro da sua empresa e a gente vai cobrar um valor X. A partir disso a gente vai ter uma ideia do quanto é que a gente vai poder cobrar para fazer uma implementação. Então, eu gosto muito de saber a sua hora trabalhada, sabe? Não necessariamente que você vá cobrar por hora, mas tente entender quanto é que vale sua hora e você ver quantas horas você vai gastar naquele projeto para cobrar de uma forma que seja
o cliente. Eu acho que às vezes você faz um trabalho ali em 10 minutos e cobra tipo R$ 15.000 para um cliente. Eu acho que isso aí não seria interessante, né, para o cliente. Mas se você consegue fazer um alinhamento, aí sim, a gente tem um resultado bem mais positivo. E complementando aqui também, isso que o Arthur falou, foi algo que acabou acontecendo lá na DEI, lá nos Estados Unidos. Eles tiveram uma empresa, quando eu cheguei, na verdade, eles tinham acabado de ter a implantação de AutoCAD Civil 3D e CAD 2D. Eles já utilizam as plataformas, essas tecnologias, só que não era padronizado. Então, a empresa chegou e fez uma análise organizacional, qual o tamanho da empresa, quantos escritórios e funcionários, percebeu que começou e veio com a proposta de implementação. A proposta de implementação era a seguinte: a gente vai implementar em um dos escritórios, Arthur, a gente vai implementar em um dos escritórios, que era o que eu estava, e a partir daí a gente expande para as outras. Viram que também uma empresa de fora não ia dar certo, então eles colocaram um funcionário trabalhando um determinado número de horas dentro da DEI, só para implementar. Então, assim, toda essa questão, ela vai variar de caso a caso, e nesse eles tiveram que trazer alguém para dentro da empresa só para implementar, né? Mas aí, pode ir, Arthur. Não, só porque a gente já tá aí chegando perto do final do nosso tempo, e eu queria só dar algumas dicas aqui que estavam anotadas que a gente não chegou a falar ainda, e aí, se tiver mais perguntas, a gente pode finalizar. Mas só alguns temas que foi geral nosso, né, consenso. O último que eu não falei é o seguinte: nem tudo são flores, tá? O pessoal acha que eu trabalhar para fora é a melhor coisa do mundo, tipo, é a melhor vida do mundo, morar nos Estados Unidos. E assim, existem algumas dificuldades, superações pessoais que necessitam aí ser tomadas também. Outro tópico é o que eu disse, não é para todo mundo, tá? Não é o perfil de todo mundo fazer isso. Se você tem um perfil, corra atrás. Mas se você não tem, também não é lá bicho de sete cabeças, né? Às vezes o cara prefere a estabilidade de um concurso público, às vezes o cara prefere se mandar para o meio do mundo. Então, essa é outra dica aí, né? Não é para todo mundo. 6, cuidado com as brincadeiras, tá? Nós brasileiros somos muito brincalhões, não é à toa que a indústria de memes não para, nós somos ótimos nisso, né? Só que isso pode pegar mal lá fora, tá? Se você for para um país nórdico aí, você pode fazer uma brincadeira que pode acabar causando uma demissão. Eu acho que o Assis deve concordar comigo aí nesse ponto, porque ele conhece muito bem isso lá fora, né? 7, seja pontual, principalmente se você for para o Reino Unido, tá? Por favor, a gente brasileiro também não é pontual, então seja pontual no seu trabalho, se você está trabalhando para fora. Respeite as culturas, que é muito importante. Você vai trabalhar em Doha, lá no Catar, aí passa a mulher lá com a cara toda fechada, o cara começa a rir, tipo, pô, não dá para fazer isso, né? E o último aqui que eu tinha anotado nos meus, né, aproveite cada momento. Eu acho que é uma experiência única trabalhar fora, principalmente se você está fora do país, como a gente já teve, e, cara, é fantástico, mas essas são as dúvidas que eu tinha aqui para a gente não esquecer, e agora a gente pode finalizar aí com o restante das perguntas do pessoal. Arthur anotou todos os pontos para ele não ser interrompido. Assim, eu trabalho com o pessoal, eu trabalho na Biomnet, então tem muito sueco. A empresa é sueca, na verdade. Para quem fala que ela é americana, na verdade, não, tá? Ela é sueca, ela fica em Malmo. Porque tem gente que acha que ela é dos Estados Unidos, não sei porquê, mas enfim. Então, assim, não é que a gente não pode ser engraçado e não é para você deixar de ser quem você é. Mas sim, que eles são muito mais diretos. Não é que você vai deixar de fazer uma piada. Eu sou uma pessoa que eu sou super tranquila, assim, eu não. Então, eu não é você mudar a sua essência, entendeu? Não precisa ficar apavorado. São pessoas como qualquer outro tipo de pessoas, mas é que eles são muito mais concisos. Eles não têm. Lá você não tem tanta, vamos dizer assim, conversa que nem aqui. Você pode achar que a pessoa está sendo grossa com você, mas na verdade não é, entendeu? Então, por exemplo, aqui a gente tem essa mania de falar: oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as crianças? Como é que tá o cachorro? 20 minutos de conversa e você ainda não entrou no assunto da reunião. Lá, não, entendeu? Lá você tem algumas diferenças culturais. Não é que eles não gostam de piada, é que eles gostam de resolver o problema rápido. Então, assim, você tem que
se aclimatar com a cultura, entendeu? São pessoas como qualquer outro tipo de pessoa, e pessoas gostam de dar risada e se divertir. Mas É um adendo. é só... Hã? É só um adendo, Mari. Isso que você falou, sabe o que eu percebi? Eles gostam, sim, de falar, só que eles gostam de primeiro resolver o problema e depois falar da vida. É isso. Cara, eu ligo pra pessoa, daí eu falo, olha, eu enviei esse projeto, não sei o que, aí ele pergunta, mas se perguntaram? Tá, eu já vi esse, e o outro projeto, não sei o que. Ah, e aí, como é que foi? Tá tudo bem? Como é que tá seu cachorro? Ah, tá uma maravilha. Sua filha, apresentação do balé. E aí você passa 5 minutos falando de projeto e depois 20 minutos falando da vida. Mas você tem que resolver todos os problemas antes. Isso é essencial, isso que a Mari falou, realmente, cara. É você saber da solução rápido. Isso é uma coisa que eles valorizam muito, sabe? Então, uma vantagem que a gente tem, principalmente trabalhando com países da Europa e que estão num time zone um pouco diferente da gente, é uma vantagem que a gente tem. Porque eles estão dormindo, a gente está trabalhando, entendeu? Então, isso ajuda você a entregar rápido. Só que em alguns casos, tipo, talvez do Arthur e do Thiago, seja um pouco ruim, porque você acaba trabalhando de noite. Você trabalha em horários pouco convencionais, entendeu? Tipo assim, às vezes você tem reunião ou muito cedo, ou muito tarde, e daí isso são coisas que você tem que considerar também quando você está trabalhando remoto. Você está trabalhando remoto, as pessoas que moram com você têm que entender. Tipo assim, se você tem criança pequena, se você tem cachorro, se você tem uma casa muito barulhenta, você vai ter que arrumar um outro lugar para você ir trabalhar. Se você faz reunião, tipo assim, então, que nem o Arthur falou, não é para todo mundo, você tem que ver qual que é o seu perfil, entendeu? E são coisas que você tem que ir se adaptando. Fala, vai. Não, é só pra dizer, ó, tanto eu como o Thiago, a gente tem hora, né? Então, ó, o Thiago já tá. Já não tem plaquinha verde, ó. Não, mas o Assis, ele falou uma coisa super importante, que é críticas, sem levar para o lado pessoal. Eu já vi o cara apresentar um trabalho e o professor olhar e dizer, ó, isso aqui tá horrível, refaça. Então, assim, os caras são assim, eles são na lata. Ah, tá ruim, faça de novo. E o cara pode falar na tua cara mesmo, tá horrível, você não fez direito. E se o cara for levar pro lado pessoal, ficar com drama, cara, você se dá mal. Eu até uma vez cheguei um pouco atrasado numa reunião da Austrália, não sei se o Thiago lembra disso. E eu fui falar lá, né? Ah, pessoal, desculpa aí, eu tô atrasado e tal. Aí eles falaram assim, Arthur, sem drama, vamos para o que interessa. Aí eu já, tá, beleza, então hoje eu não peço desculpa mais pra nada, entendeu? Eu chego lá e vamos embora, vamos resolver e pronto e tal. Então você tem que ter esse lado também de não levar tudo para o pessoal. E eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta específica, Guilherme, se tem aí, porque eu acho que já tá meio que no tempo da gente, a não ser que algum alguém das plaquinhas verdes queira continuar aí, né? Mas eu acho que o tempo da gente tá se acabando. Só o que você falou do drama, isso é muito verdade. E eles são muito focados em job description. Assim, você foi contratado para fazer isso. Você tem que fazer isso. Se você quer saber uma coisa a mais, tipo assim, eles vão te responder na lata. Você não foi contratado para isso. Tipo assim, isso não tá dentro da sua atribuição, ou você não tem que saber isso. Não é por mal, é porque é o job description. E a mesma coisa quando você trabalha de forma colaborativa com outras pessoas. Tipo assim, você tem que trabalhar com alguém fora daqui. E você quer que aquela pessoa faça uma coisa que está um pouco fora de job description dela. Você tem que estar pronto para aceitar um não quando você pede uma coisa para elas. Porque eles são muito inflexíveis, assim, em algumas coisas. Por exemplo, essa não é minha função, isso é desvio da minha função, eu não vou fazer. Então, assim, não é que nem aqui no Brasil, que você se estende, você faz, você dá um jeito, você corre aqui, corre de lá e resolve, entendeu? Lá não, lá você tem o seu papel e aquilo que você faz, e é só ali que você toma a decisão, você não interfere em outros pontos. Acho que o Gui passou bastante por isso lá na experiência que ele teve. Porque você tem o seu job e a outra pessoa tem o dela, e é assim que eles funcionam, é igual uma engrenagem mesmo, sabe? Exatamente. E acontece muito disso na questão de ele chega e fala, não, você tem esse trabalho de Revit, acontecia muito disso. Esse projeto de Revit vai para essa pessoa. Esse projeto de terraplanagem vai para essa pessoa. E ainda tem assim, mas aí esse daqui falou, não, essa pessoa está trabalhando em um projeto agora,
passa esse projeto para outra, porque só pode... Tem umas coisas dessas assim ainda, os especialistas em cada uma, chega a ser tão específico e fala, não, esse projeto daqui, tipo, tem que ser o Guilherme porque ele fez um negócio para mim que eu gostei da outra vez e o outro... E assim, não é necessariamente nem só do job description, mas às vezes isso daí é criado dentro do organismo e eles não abrem mão. Então, eu me lembro que teve uma época lá que eu fiquei até assustado, que eu olhei e falei, gente, não acredito que ninguém mais faz assim, que eu vi, tipo, tinha o meu nome saindo indo para 4 projetos diferentes. Eu falei, vocês não querem que eu tenha folga não, né? Eu falei, meu Deus, tipo, deixa eu passar um pouquinho, fazer um negócio aqui. Falei, gente, faz isso daqui, não é difícil não, pô. Eu não tô fazendo nada de outro mundo. Vem cá. O Thiago queria falar alguma coisa? Ou... Ele não tem nada. Ah, tá. Ele não tem. Tá. O Thiago tem que programar, cara. Ele tá cheio de coisa pra programar aí, né, Thiago? Tem que trabalhar, tem que fazer entrega também. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, tá? Só revisando aqui os pontos que a gente falou. Métodos de contratação, tá? Upwork, existem outras formas de trabalho, outras plataformas, mas foquem no networking, porque eu acho que é a forma mais interessante de você começar a trabalhar para fora. Encontrar trabalho nas plataformas de Upwork, isso a gente já falou, como lidam os diferentes países, como a gente disse, geralmente eles são bem mais sérios do que o trabalho aqui no Brasil, mas eu acho super positivo, eu adoro, cara, é assim, direto ao ponto, direto na lata, e a gente resolve as coisas, ganha dinheiro e vai pra frente, continua. Nível de inglês, todo mundo, tá, tem que estudar inglês, cara, se quiser ir pra qualquer lugar, mas eu vou pro Chile, cara, estuda inglês, tá, também, estuda espanhol, mas estuda inglês também. Resistente às mudanças, relativamente. A faculdade que você fez, federal, particular, é decisivo? Nem um pouco, tá? O que vale é o que você sabe, o que vale é o seu conhecimento, não importa a faculdade que você fez, o que importa é seu próprio desenvolvimento pessoal. Diplomas também, como o Thiago falou, o pessoal não está muito preocupado com isso, está preocupado mais com relação ao seu conhecimento. E golpe de recrutamento, não façam... Quer dizer, façam como o Arthur, não sejam vítimas, né? Eu quase fui vítima, mas não cheguei aí lá. Então, em geral, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. Eu acho que todo mundo vai ter um tempinho aí para se Depois eu deixo despedir, né? Depois eu deixo vocês. Então é isso. Tá bom. Então, tchau para vocês, tá? Mas deixa eu passar aí para o Guilherme. O Guilherme vai se despedir aí nos próximos 30 minutos. Depois a Mariana e o Thiago, e a gente se vê aí na próxima. Muito obrigado, tá? Vou falar isso do Arthur me cortar. Não, é sério. Ele falou de resistente à mudança. Só para esclarecer, não é que eles são resistentes à mudança, tá? Eles gostam de ter eles são céticos, eles gostam de ter muita certeza do investimento que eles estão fazendo e da mudança que eles estão fazendo. Então, se você trabalha para uma empresa do exterior ou se você tem algum colega dentro da empresa que você está que é estrangeiro, essa é a característica principal deles. Você tem que provar o desempenho antes de você propor uma mudança. Então, não é só, vamos mudar porque é legal. Não, você tem que ter em mente isso. Guilherme, dá teu tchauzinho aí. Tá mudo, Gui. Opa, voltou. A Mari falou aí, excelente ponto, realmente, você tem que mostrar. Eles falam, bom, você faz o que você tiver que fazer, contanto que deu dinheiro, tá dinheiro. Isso é, bom, minha visão Estados Unidos, né, capitalismos. O dinheiro fala, né? Money talks. Então, tipo, se você dá dinheiro pra gente, eu falei, poxa, o BIM é muito bom. Ele falou assim, você vai dar dinheiro pra gente comigo? Eu falei, vou. Falei, então faz o BIM aí. Mas é exatamente isso. E tem que saber do que tá falando. Então, muito obrigado também a todos aí. Foram excelentes perguntas. Eu falei, poxa, acho que é válido, né? Ter umas conversas dessas de vez em quando. Tava com saudade de vocês aí, foi bom falar. A gente só trabalha, né? Pois é. Vai tirar uma conversa, né? E aí, pode passar minha bola adiante aí, que já falei pra caramba. Vai, Mariana, se despede da galera aí. Eu não quero me despedir, eu cheguei. Então fica aí, ô Thiago. Thiago, se despede da galera aí, a Marina vai ficar aí nas próximas 24 horas, tá? Vamos ficar aqui, mas vamos tocar esse hangout aqui, Arthur. Tchau. É corretora de imóveis, sabe? Ela vai ficar o plantão aí, 24 horas aí, quem quiser é só chegar e conversar com ela, mas eu passo a bola para o Thiago aí. Vai, Thiago. Primeiro, eu queria estar nesse papo no boteco, que é melhor. Tem aqui, ó. É uma boa ideia. Eu gostei.
Aí, ó, vamos se reunir qualquer dia. Cada um tá num lugar diferente no país, mas tudo bem. O pessoal da Prenda Bia que manda, né? O Bimbia. Bimbia. A gente pode fazer um YouTube, o que vocês acham? Oh, Topei. Remotas. Toda semana vai ter um, então. Não dá. Faz assim, uma por mês, né? Putz, tá bom. Vai, fala, Tiagão. Eu queria só deixar mais uma última dica aí, então, para o pessoal. Não tentar fazer tudo sozinho, tá? Isso é muito importante. Segue um pouco da linha de raciocínio que a gente já falou aqui, de cada um ter sua especialização e tudo mais. Não tenta chegar lá fora, não tenta chegar falando assim, não, eu sou o cara, eu vou fazer tudo, eu vou fazer parte administrativa, eu vou fazer execução, eu vou fazer... Não vai. Você não vai, tá? Então, foca em uma área, ou em duas, em algumas áreas específicas, faz o que você acha que você tem um desempenho melhor naquela área e vai fundo, tá? Tenta se especializar ao máximo, como a gente já falou, e é isso daí. Pode falar. Não, pode falar. Você tá dando tchau. Não tem nada verde. Não, então, eu só ia dar tchau mesmo, porque eu não vou ficar aqui 24 horas no plantão. Mas no meu tchau, eu vou... o que eu ia falar é que nem o Thiago, uma última dica, para quem não sabe o que quer ainda, para quem tá nessa indecisão de que caminho seguir, um livro que me ajudou muito foi esse aqui, e eu acho que ajuda muitas pessoas, ele chama Flow, tá? Você achou, Thiago, uma coisa verde? Aê! Let it flow! Ele foi produzir lá. Para quem não se achou ainda, ou para quem tá infeliz onde tá, ou sei lá, é uma mudança de vida, não sei. Esse livro aqui ele é muito legal, chama Flow, é de um autor que o sobrenome dele é impronunciável, tá? Mihaly Csikszentmihalyi, sei lá, não consigo ler o que é o sobrenome dele, mas esse livro me ajudou bastante e é muito bacana se você está querendo se achar. É isso, gente, obrigada. Adorei estar com vocês. E resumindo, a gente termina com a tua ajuda. Muito bom. Uhul! Mas é isso, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado a participação de todos. A gente se vê amanhã, tá? Tem o fechamento aí do nosso evento. Muito obrigado a quem participou até o momento. Declaro encerrada aí mais uma sessão. Muito obrigado. Valeu. Valeu. I am Groot.